Boa noite, juventude do Barro Preto, jovens e adolescentes, aqueles que nos assistem. Início de noite, último sábado do mês de agosto, mês da juventude. Estamos aqui no terraço da Igreja Batista do Barro Preto. Vamos ter outras oportunidades no decorrer do ano, se Deus permitir, mas esse é o último do mês de agosto. Então, cante conosco, louve conosco, exalte ao Senhor conosco, porque o nosso Deus é bom. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom,
preciso confiar na tua mão que me sustenta. Em ti eu posso descansar. Eu só preciso confiar na tua mão que me sustenta. A tua voz me orienta no caminho que devo andar. Nada, 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 nada. Nada, nada, um dia de cada vez. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar a doce graça e nos fazer viver. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom
E o Senhor tem guardado as nossas vidas, Deus. Tem derramado misericórdia, tem nos dirigido, tem nos abençoado, meu Deus, de tantas maneiras. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que continue nos guardando, nos guiando, nos concedendo a Tua graça, meu Deus, infinita graça e fonte de tudo aquilo que a gente precisa, Senhor. Obrigado pelo Teu Filho na cruz por nós. Prepara o nosso coração para ouvir o que o pregador dessa noite tem para falar, meu Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O Filho do amor de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu, Ele fez isso por nós. É por isso que a palavra diz que, e é Deus dizendo, que Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, um futuro e uma esperança. E é disso que a gente tem falado nesse mês da juventude, no mês de agosto. E hoje é com muita alegria que eu chamo aqui o preletor dessa noite, deste culto online, gravado. E o pastor Juan Nossi, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Eu quero convidá-lo aqui para falar para a gente dessa questão de viver um dia de cada vez, sempre nesses pensamentos de Deus para nós, que são pensamentos de paz e não de mal. Então eu quero orar mais uma vez, nós já oramos juntos aqui antes, mas queremos orar mais uma vez pela vida do Juan, e pela vida de cada um de vocês que está nos assistindo, seja em que tempo for, mas está assistindo essa transmissão. Que você seja abençoado por Deus, alcançado pelo amor dEle, pela palavra dEle. E isso a gente clama agora que esteja sobre a vida do Juan, do pastor Juan. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos te louvar e te engrandecer por esse amor. Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor por nós que nem merecíamos. Mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro. E é por isso que nós estamos aqui, ó Pai, para proclamar esse amor, para responder a esse amor do Senhor por nós. E eu quero te louvar e te agradecer pela vida do pastor Juan Nossi, sua casa, sua família, sua esposa, seus filhos, a igreja a qual o Senhor colocou ele como o pastor, ó Pai, ali. Um rebanho que é teu e o Senhor colocou na responsabilidade dele. Que o Senhor fale, e eu sei que o Senhor tem falado ao coração dele, que o Senhor continue falando. E que essa fala, esse som do Senhor na vida dele, seja ressoado, ó Pai, ecoado nessa transmissão a muitos outros corações. Corações que precisam do Senhor, que precisam ouvir a Tua voz. Essa é o nosso clamor, ó Pai. Essa é a nossa súplica, mas com muita gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Wallace. Deus te abençoe. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Se eu não me engano, eu estive aqui em 2016 de maneira presencial. E hoje eu estou tendo o privilégio de poder retornar nesse culto online. E não é porque é virtual que não é real, né? Nós acreditamos no mundo espiritual e tudo que está acontecendo nesse exato momento é muito espiritual. E a minha palavra para você: abra o seu coração, aumenta a sua expectativa em relação ao que Deus quer fazer na sua vida, ao que Deus quer falar ao seu coração. Quem sabe hoje não é o dia dele responder os seus anseios, os seus pedidos de oração. Por isso, abra o seu coração e se ajuste. Ajuste, se entregue a esse momento, se liberte das distrações e que você possa viver esse momento de maneira integral. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Enquanto você vai procurando aí, você pode escrever no chat: eu achei o texto ou não.
espera mais um pouco, eu vou esperar mais um pouquinho, mas corre aí Jeremias 29, 11. O texto ele diz assim, é um texto muito conhecido, e ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. Esse é um texto muito oportuno para o tempo que nós estamos vivendo. Agora, diante desse texto, acho que a primeira pergunta que nós temos que fazer é: quem é Jeremias? Quem é que está falando conosco através desse texto? Será que você conhece a história, a vida desse homem? Eu quero convidar você a voltar alguns capítulos comigo e abrir em Jeremias capítulo 1, verso 4. Corre aí, volta algumas páginas, alguns capítulos. Jeremias 1, verso 4, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta entre as nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar porque ainda sou jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Querido, esse texto é muito conhecido, mas será que você entende qual é a mensagem por trás desse texto? O que você precisa saber é que Jeremias ele nasceu numa família de sacerdotes e que por causa disso, provavelmente desde os seus 12 anos ele está estudando, porque quando ele completar 30 anos ele vai assumir oficialmente o seu ofício sacerdotal. Porém, com mais ou menos 24 anos de idade, Deus vai aparecer para Jeremias e olha o que Deus vai dizer para ele: Jeremias, eu separei as nações para você, mas você só vai viver o que eu tenho para você se você for um profeta. E Jeremias imediatamente ele diz assim: não, Deus, eu não sei falar. Em outras palavras, o que Jeremias está dizendo é: Deus, eu nasci numa família de sacerdotes. Eu estou me preparando desde os 12 anos, estudando desde os 12 anos para assumir o ofício sacerdotal. Eu não sei ser profeta. Querido, eu não sei se você sabe ou não, mas ser profeta é completamente diferente de você ser sacerdote. O sacerdote, ele fala do povo para Deus. O profeta, de Deus para o povo. O sacerdote, ele é amado, ele é querido pelo povo. O profeta nem sempre, muitas vezes, ele é odiado. Por isso que Jeremias está dizendo é: Deus, profeta, eu não sei falar, eu acho que profeta não é para mim, eu não estou preparado. E o interessante é a resposta de Deus, o que Deus está dizendo para Jeremias. Olha, Jeremias, você está dizendo que não, que profeta talvez não é para você porque você não sabe falar. Mas olha, antes que você nascesse eu já te conhecia. Antes que você nascesse, eu já havia o separado, preparado, designado como profeta entre as nações. Percebe? E é exatamente por isso que aqui, no capítulo 29, texto base da nossa mensagem, é exatamente por isso que aqui Jeremias vai dizer que Deus é quem sabe os planos que ele tem a nosso respeito. Jeremias pode falar isso porque foi isso que ele viveu na prática. Deus tinha um plano completamente diferente daquilo que ele havia sonhado, planejado. Deus tinha as nações para ele, só que para ele viver o que Deus tinha sonhado, ele teria que abandonar o plano B. Ele teria que renunciar aos seus próprios sonhos, os seus próprios planos, e ele teria que se submeter àquilo que Deus queria para a vida dele. Hoje talvez Deus me enviou para falar para vocês: olha, Deus tem um plano na sua vida. Talvez Deus me colocou aqui hoje para dizer que Ele tem um sonho para a sua vida, mas você só vai viver o que Ele tem preparado para você se hoje você renunciar ao plano B, se hoje você renunciar às suas perspectivas, às suas expectativas e você começar a se submeter ao processo que Ele tem para a sua vida. Querido, você tem noção que muitas pessoas hoje não estão vivendo na plenitude do que Deus tem para elas, porque elas não conseguem se submeter aos processos de Deus?
Porque elas estão focadas apenas no resultado e elas estão pulando etapas e elas estão procurando apenas aquilo que traz fama, que traz status, que traz recurso financeiro. Mas deixa eu te dizer algo, Deus tem um sonho para a sua vida e esse sonho, esse plano é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. Agora, você só vai começar a viver isso se você começar a se submeter ao processo de Deus para a sua vida. O que nós precisamos entender hoje é que antes de toda e qualquer criação, sempre existe um propósito. Nada foi criado por um acaso. Nada é fruto de uma explosão, nada é fruto do acaso. Sempre antes de toda e qualquer criação existe um propósito. Por exemplo, antes desse iPad, por exemplo, ser criado, ou desse telefone ser criado, um dia alguém pensou, nós precisamos criar um objeto que vai facilitar a vida do homem, que vai conectá-lo a outras pessoas, que vai ser uma ferramenta de produtividade. Primeiro tem um propósito, tem um sonho. Primeiro está aqui, no campo da imaginação. Depois vem um processo de pesquisa, depois vem um processo de fabricação, até que chega o momento de você criar e vender aquilo. Nada na natureza foi feito sem um propósito. A água tem um propósito claro, definido, a terra tem um propósito, cada animal tem um propósito. Tira as abelhas do ecossistema e você vai ver a tragédia que você vai ocasionar, porque antes de toda e qualquer criação, sempre existe um propósito. Agora, o interessante é que você não observa a água com crise de identidade dizendo, não, eu quero ser terra. Ou a terra com crise de identidade dizendo, não, eu quero ser abelha. Não, todos entendem e se submetem ao propósito de Deus. Agora, por que eu e você vivemos essa crise de não sabermos aquilo que Deus tem para nós? De não entendermos o que Ele está fazendo? Ou de muitas vezes querermos nos comparar às outras pessoas? O que nós precisamos entender hoje é que antes de toda e qualquer criação, sempre existe um propósito. E eu estou aqui para te dizer, você não é fruto do acaso. Por mais que para os teus pais você tenha sido um acidente, para Deus você não foi. Sabe por quê? Porque antes de você ser criado, Deus sonhou com você. Deus pensou na sua existência. Deus imaginou a sua criação. Ele tem um propósito para a sua vida. Você não foi criado por um acaso. Deus tem uma visão para você aqui na terra e por isso Ele te criou. Agora, a grande questão é que você precisa ouvir do próprio Deus, assim como Jeremias ouviu. Você precisa perguntar para ele, Deus, o que é que estava no teu coração quando o Senhor deu palavras de ordem para que eu viesse à existência? Deus, no que é que o Senhor estava pensando, no que é que o Senhor estava sonhando quando o Senhor decidiu me criar? Por que eu estou aqui? Queridos, pule agora alguns capítulos, saia do capítulo 29, vai para o capítulo 33. Jeremias 33, verso 3. Olha o que o próprio Deus vai falar para Jeremias aqui. Presta atenção, verso 3. Pergunte-me e eu lhe contarei. Coisas maravilhosas, segredos que você ainda não sabe a respeito daquilo que está por vir. Olha o que o próprio Deus está dizendo para Jeremias e consequentemente para todo o seu povo. Pergunta-me porque eu vou te contar. Clame a mim e eu vou te responder. Me busca e eu vou te anunciar aquilo que você não sabe, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu desejo fazer na sua vida, na sua história. O que eu estou dizendo para você hoje é: levanta os teus olhos ao Criador do universo. Ergue os teus olhos ao teu Criador, aquele que sustenta a criação com o poder da sua palavra. Erga a tua voz num clamor, dizendo: Deus, por que eu estou aqui? A minha vida só vai ter significado a partir do momento que eu entender o porquê o Senhor me fez, o porquê o Senhor me criou, o que é que eu tenho que fazer para glorificar o seu nome. Jeremias 33, verso 3, diz que Deus, Ele nos anuncia o que Ele tem preparado para nós, querido. Deus responde, clame, fala com Ele, porque Ele responde. Sabe quando você era criança e as pessoas chegavam para você e elas diziam assim: olha, o que você quer ser quando crescer?
Eu penso que essa pergunta ela é muito errada, ela é muito equivocada. E se você pode, não repita isso com as crianças que estão perto de você. Porque, por exemplo, se você perguntasse para Jeremias o que ele queria ser quando ele crescesse, ele diria, eu quero ser sacerdote. Se você perguntasse para Ezequiel o que ele queria ser, ele diria, eu quero ser sacerdote. Eu venho de uma família sacerdotal, eu estou estudando desde os 12 anos, eu quero ser sacerdote. Mas o interessante é que ambos, mesmo nascendo em famílias de sacerdote, mesmo estudando e se preparando a vida toda, foram chamados por Deus para serem profetas. Sabe por quê? Porque a grande questão não é o que eu quero ser. A grande questão é quem Deus me fez para ser. É o que Deus quer que eu realize. É o que Deus quer que eu faça. Por isso a pergunta não é o que você quer ser. A grande pergunta é o que Deus te fez para fazer. O que você nasceu para fazer. Querido, entender isso muda tudo. Agora, não espere Deus te mostrar tudo, todo o plano para que você comece a agir, porque não é assim que Deus faz. Em Gênesis 12, ele diz para Abraão, olha, saia para uma terra que eu te mostrarei. E Deus só começou a mostrar para ele depois que ele saiu. Interessante porque todos os dias ele tinha que olhar os céus e dizer, Deus, e agora? Para onde eu tenho que ir hoje? Enquanto o seu sobrinho Ló era norteado pela visão e pela perspectiva da falta, Abraão era norteado pelo Espírito Santo de Deus. E ele perguntava a Deus, e agora? Qual é a direção? Querido, com Abraão eu aprendo que Deus só nos mostra o próximo passo. E apenas quando nós avançamos é que Ele nos mostra o próximo passo. Interessante porque hoje eu vejo muitas pessoas dizendo assim para Deus, Deus, fala algo novo. Eu vejo muitas canções assim, Deus fala algo novo, faz algo novo. Querido, por que Deus vai falar algo novo com você se você ainda nem começou a cumprir o que Ele já falou? Por que Deus vai fazer algo novo na sua vida se você ainda nem começou a viver o que Ele te ordenou? Se você quer ver o próximo passo, então dê hoje o primeiro. Se você quer continuar avançando, então não para de caminhar. Lá na PIBBH eu brinco com o pessoal dizendo que Deus só nos mostra os próximos 30 metros. É como dirigir o seu carro na estrada à noite. O farol do carro só lhe permite ver os próximos 30 metros. E à medida que você vai andando, você vai vendo os próximos 30 até você chegar ao seu destino. Por isso eu estou aqui para te perguntar, você quer ver mais o que Deus quer fazer na sua vida e na sua história? Então anda um pouco mais. Anda um pouco mais, não para de andar. Continue andando. Mesmo que o vento sopre o contrário, mesmo que a tempestade te alcance, continue a avançar. Dê o próximo passo. Porque só assim você vai conseguir enxergar os próximos 30 metros. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ou deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca vai ter a paz no seu coração, aquela tranquilidade. Você nunca vai ter a prosperidade bíblica. Você nunca vai, ter um coração esperançoso enquanto você estiver focado em viver os seus planos. Você vai viver os seus planos, mas com um vazio dentro de você. Vai estar faltando alguma coisa, mas quando você renunciar a esse plano que você tem e você se entregar ao processo de Deus na sua vida, eu vou te dizer uma coisa, você vai se sentir completo, realizado, satisfeito, pleno, e não há nada que pague esse sentimento. Quem vive o plano B não vive, sobrevive, vive uma subvida. E não é isso que Deus tem para você. Há muitas pessoas se arrastando da cama pela manhã dizendo, não, mais um dia, eu não aguento mais. Há muitas pessoas que não veem a hora do final de semana chegar. E por que isso acontece? Porque elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Elas estão infelizes naquilo que fazem. Elas não estão vivendo uma vida de propósito e significado. Querido, esse não é o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus é que você pule da cama todos os dias para viver o sobrenatural dele. O que você precisa entender é que antes de toda e qualquer criação sempre existe um propósito. E se isso é uma verdade, então a criação ela é feita de acordo com o propósito. Por exemplo, presta muita atenção para que você possa entender. Se antes da criação existe um propósito,
significa que a criação é modelada por esse propósito. E aí, para ilustrar, eu te pergunto, por que a xícara tem uma alça e a squeeze não? Por quê? Qual é a diferença entre as duas? Sabe por quê? Porque a xícara, ela foi feita para bebidas quentes, e por isso ela tem uma alça. Agora a squeeze, ela foi feita para bebidas frias. Deu para perceber a diferença? O designer da xícara tem a ver com o propósito pelo qual ela foi criada. Por isso é errado uma xícara querer se comparar com uma squeeze, porque o designer de cada uma tem a ver com a sua criação, com o seu propósito, com o seu significado, com a sua função. Por isso, para de se comparar com as outras pessoas. Para de comparar a sua vida com a vida dos outros. Sabe por quê? Porque cada um tem um designer diferente. E o designer tem a ver com o propósito pelo qual eles foram criados. O seu designer tem a ver com aquilo que Deus quer fazer. A sua forma de pensar, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar tem a ver com um propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Você por um acaso se lembra da história de Moisés? Moisés nasceu num tempo complicado. E a mãe dele, na tentativa de salvá-lo, o que faz? Coloca ele no rio, dentro de um cesto. Você consegue imaginar a cena? Aquele menino descendo, chorando pelo rio abaixo. Até que a filha de Faraó, a princesa, vê um cesto descendo, um choro. E ela decide olhar o que está acontecendo. Ela pega aquela criança e ela decide adotar. Só que ela não tem leite materno para sustentar aquele menino. E aí ela vai procurar uma escrava, alguém que pudesse amamentá-lo. E ela encontra lá no meio dos hebreus uma escrava que tem leite materno. E aí Moisés ele vai crescer então no meio de duas culturas. Com os hebreus ele vai aprender que existe um Deus. Mas com os egípcios, Moisés vai receber o melhor treinamento de guerra que existia naquele tempo. Ele vai receber a melhor instrução sobre liderança. Ele vai receber a melhor educação daquele tempo. Moisés vive uma crise de identidade, ele não sabe quem é. Ele mata o egípcio que maltrata o hebreu e ele foge para o deserto. E aí no deserto ele vai encontrar um sacerdote midianita chamado Jetro. E no deserto Moisés vai aprender as rotas de fuga, onde encontrar água, pastorear ovelhas. E aí o que acontece? Deus aparece para Moisés. É como se o treinamento dele tivesse se encerrado. O interessante é que Moisés, ao olhar para a sua vida, ele poderia pensar, não, minha vida é um desastre. Minha mãe me abandonou, eu fui criado por duas famílias, dois povos, eu não sei quem eu sou direito, eu matei um homem, eu fugi para o deserto, eu perdi tudo que eu tinha. Mas quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós percebemos que nada foi por um acaso. Ele foi treinado desde criança a se tornar um grande líder para resgatar o povo de Israel da escravidão do Egito. Percebe? Querido, Deus não cria dor, mas Ele não desperdiça ela. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando, não, nada dá certo, a minha vida é um desastre, nada vai para frente. Deixa eu te dizer, Deus está te preparando, Deus está te forjando para aquilo que Ele tem preparado para você. Nada acontece por um acaso. Mar calmo não forma bons marinheiros. Deus está te preparando para que num determinado momento da sua vida você entenda qual é o seu propósito e passe a viver em torno daquilo que Deus tem para você. Eu não sei se você sabe o contexto em que esse texto de Jeremias 29 foi escrito. Mas esse texto, ele está dentro de um momento difícil da história do povo de Deus. Eles estão vivendo o período do exílio babilônico. E nesse período de derrota, nesse tempo de morte, nesse tempo de sofrimento, de tristeza, Deus vai levantar Jeremias para pregar em Judá, Ezequiel para pregar aos exilados na Babilônia e Daniel para pregar na corte real de Nabucodonosor. Aqui, repare, você tem 3 grandes homens, 3 grandes profetas, você tem 3 pessoas que fizeram a diferença na história da humanidade. Mas o que você acha que aconteceria se por um acaso eles trocassem de lugar um com o outro? Sabe o que aconteceria? Não daria certo, sabe por quê? Porque Deus pensou em cada um para exercer um tipo de ministério em um lugar específico e Deus os preparou para isso. Querido, entenda uma coisa. Deus te colocou aqui
nessa cidade, porque Ele tem um plano, Ele quer usar você, Ele tem um propósito para você aqui nesse lugar. O ano que você nasceu não é por um acaso. A família em que você foi criado não é por um acaso. A forma como você foi criado não é por um acaso. Deus está te preparando, Ele está te forjando, Ele está te passando no fogo, Ele está te preparando para aquilo que Ele tem para a sua vida. Por isso, nesse período de caos, eu fico triste, sabe por quê? Porque eu tenho visto muitos crentes mudando de cidade, mudando de país, à procura de um lugar melhor para se viver, à procura de qualidade de vida, à procura de um lugar mais fácil. E por que eu fico triste? Porque Deus não nos envia para lugares que estão prontos. Deus não nos envia para curtir e desfrutar da vida e dos lugares, não. Deus nos envia no meio da escuridão para que a gente possa ser luz. Deus nos envia no meio do caos para que a gente possa trazer ordem e direção. Por isso, um filho de Deus nunca deveria se mover pela falta. Um filho de Deus, ele deve se mover pelo seu propósito. Por exemplo, o Jardim do Éden, antes da queda, relata o plano perfeito de Deus para a humanidade. E no plano perfeito de Deus, Adão não trabalhava na perspectiva da falta. Deus primeiro deu para ele tudo o que ele precisava. E depois Deus mandou ele trabalhar. Por quê? Porque o propósito de Deus para o trabalho não é satisfazer o meu estômago. O propósito de Deus para o trabalho é cumprir o propósito de resgate, de redenção, de reconciliação. Um filho de Deus nunca deveria se mover pela falta, e sim pelo propósito pelo qual ele nasceu. Deixa eu ilustrar. Imagine uma empresa onde você tem funcionários e você tem os filhos do dono trabalhando no mesmo lugar. Os funcionários, eles vão trabalhar pelo salário, porque eles dependem daquele dinheiro para viver. Agora, eu te pergunto, e os filhos do dono? Eles trabalham pelo salário? Não. Por quê? Porque eles vivem daquilo que o pai tem. Se o pai tem 10 casas, cada um mora em uma. Se o pai tem vários carros, eles desfrutam dos carros dos seus pais. O filho do dono, ele vive daquilo que o pai tem. Portanto, se um dia o salário atrasar, o filho do dono não vai ligar, mas o assalariado, o funcionário, ele vai reclamar. Por quê? Porque ele depende daquele dinheiro. O filho do dono não, ele trabalha por um propósito. E qual que é o propósito do filho do dono? Expandir os negócios do seu pai. Porque quanto mais o pai tiver, mais eles terão. Quanto mais o pai conquistar, mais eles vão usufruir. Agora eu te pergunto, como é que você tem se portado hoje? Como um assalariado ou como um filho de Deus? Como é que é a sua atuação na cidade em que Deus te colocou? Como um assalariado ou como um filho de Deus? Você trabalha movido pela falta, pela necessidade, ou você trabalha porque Deus tem um propósito para sua vida, você sabe qual é, e você está aqui para viver aquilo que Deus tem para você? Como é que você tem se portado? Como um assalariado que está atrás só do dinheiro, ou como um filho de Deus que sabe que o Pai já deu tudo o que você precisa e que, portanto, você pode trabalhar para expandir o reino de Deus aqui na terra? Porque o que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as demais coisas vos são acrescentadas. É assim que um filho de Deus tem que viver, buscando em primeiro lugar expandir os negócios do Pai, o reino de Deus, porque tudo que a gente precisa o Pai nos dá. A Bíblia diz que os lírios do campo não trabalham, mas eles vestem o melhor dessa terra. Que os pássaros não trabalham, mas eles comem do melhor. E por que o lírio se veste do melhor e o pássaro come do melhor? Porque o lírio está onde Deus o colocou e o pássaro está fazendo o que Deus mandou. Quando nós estivermos no lugar certo, fazendo a coisa certa, não vai faltar recursos. Por quê? Porque nós somos filhos do Pai, nós somos filhos de Deus. O que eu quero que você perceba é que Deus, Ele não te colocou aqui por um acaso. Deus não te colocou aqui por um acaso. Você está aqui porque a nossa cidade precisa de alguém como você. Você é resposta de Deus ao clamor da criação. Você é resposta de Deus ao clamor da nossa cidade. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro.
Querido, agora você só vai usufruir de tudo isso, você só vai viver, desfrutar de tudo isso, quando você aceitar o chamado de Deus para a sua vida. Quando você se submeter ao processo de Deus, quando você entender o propósito dele. Não tem outra forma. Por isso a minha palavra para você hoje é: renuncie o plano B. Renuncie o seu plano de ficar rico, famoso, poderoso. Renuncie a profissão que você escolheu pautada nessas coisas, porque não é assim que um filho de Deus se move no mundo. Você precisa entender o que estava no coração de Deus quando Ele deu palavras de ordem para que você viesse à existência. E é pautado na vontade de Deus que você deve viver. Porque assim como o lírio e assim como o pássaro, quando você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, não vai faltar recursos para você. É só Deus que sabe os planos que Ele tem a teu respeito. Por isso você tem que clamar. É por isso que você tem que buscar. É por isso que você tem que estar conectado ao Pai, para você entender o que Ele está fazendo e o que Ele quer fazer. E eu quero terminar trazendo a história de Ezequiel. Ezequiel, assim como Jeremias, também nasceu numa família de sacerdotes. Também começou a se preparar desde os seus 12 anos. Mas assim como Jeremias, Deus também chama Ezequiel para ser profeta. E Ezequiel, ele está exilado na Babilônia, e junto com ele há muitos outros. O interessante é que a Bíblia diz que nesse lugar, onde eles estão, perto do rio Quebar, há pessoas pendurando as suas harpas, dizendo: não há mais razões para louvar. Mas nesse mesmo lugar, há pessoas tendo visões de Deus. Querido, presta atenção. É o mesmo cenário. É a mesma dor, é o mesmo sofrimento, só que há uma postura aqui completamente diferente. Enquanto alguns estão abandonando o chamado, estão, pendurando as chuteiras, estão abandonando os seus dons, os seus talentos, Ezequiel está tendo visões de Deus. Por isso hoje eu estou aqui para dizer para você: não abandona aquilo que Deus tem para a sua vida, não abra mão dos seus dons, não abra mão dos seus talentos, não abandone o seu chamado. Em nome de Jesus, nesse período de pandemia, abra os seus olhos, abra os seus corações, para que Deus possa alimentar você com as visões que Ele tem para a nossa cidade, com o futuro que Ele tem para a nossa cidade, com aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Jeremias e Ezequiel, eles estavam num contexto de exílio. E hoje nós estamos vivendo um contexto de pandemia. Mas eu estou aqui para dizer, querido, você pode ter a postura de abandonar, ficar parado no tempo, no espaço, ficar paralisado, ou você pode ter a postura de ter visões de Deus. E a escolha é sua. Você, dependendo da postura que vai ter, ou vai abandonar o seu chamado, ou vai ter visões de Deus e vai continuar esperançando, ou vai continuar sendo entregador de esperança. Tudo depende da postura do seu coração. Jeremias 29:11, mais uma vez: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. E eu quero terminar essa mensagem orando por você. Por isso, abra o seu coração nessa hora. Se você pode, se ajoelhe na sua casa e comece a clamar dizendo: Deus, eu preciso do Senhor para entender o propósito da minha vida, a razão pela qual eu existo. Eu quero ter uma vida de significado. Eu quero viver para a honra e glória do Teu nome. Mas Deus, eu estou perdido. Eu não sei como descobrir a minha vocação, o meu chamado. Eu não sei como. Mas Pai, fala comigo. Fala comigo, eu estou aqui sedento, Deus. Eu estou aqui com o coração aberto, eu quero viver para a glória do Teu nome. Fala comigo, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que estava no seu coração quando o Senhor pensou na minha existência? No que é que o Senhor estava pensando quando me chamou à existência? Renuncia, querido, os seus planos pessoais. Renuncie às suas decisões pautadas no dinheiro, na fama, no poder, na estabilidade. Comece a buscar aquilo que Deus tem para você. Querido Deus e eterno Pai, eu quero colocar essa vida que nesse momento está agora, Pai, clamando ao Senhor. O Senhor conhece, Deus, essa vida, essa história. O Senhor sonhou com essa pessoa antes que ela existisse. Por isso eu peço ao Senhor que venha
falar a esse coração, que o Senhor venha se revelar a essa pessoa, que o Senhor possa destravar, Deus, os olhos, o coração, os ouvidos dessa pessoa, para que ela possa entender a razão pela qual ela está aqui hoje, Deus. Que em nome de Jesus, se há alguém, Deus, que pendurou as chuteiras, que pendurou as harpas, que não está servindo, que não está atuando, que não está sendo usado pelo Senhor, se tem alguém assim, Deus, aquece esse coração outra vez, Pai. Incendeia esse coração, Deus. Que o Senhor possa chamar essa pessoa para perto de Ti, Deus. E que essa pessoa possa de novo transbordar da Tua presença, ser usado pelo Senhor para manifestar, Deus, o Teu amor, para manifestar esperança. É isso que a nossa cidade precisa, de entregadores de esperança. Por isso, Pai, levanta cada um desses jovens, levanta cada um desses adolescentes, cada pessoa que está nos ouvindo hoje, que ela seja inflamada pelo Senhor, que ela possa ter a revelação do Teu Espírito e que ela possa ter um entendimento do propósito que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua presença, porque ela é real. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala, um Deus que escuta e responde às nossas orações. Obrigado, Deus, por isso que nós vivemos aqui hoje. E que não acabe aqui, mas que possa continuar, que o Senhor continue falando conosco, que o Teu Espírito Santo continue agindo de maneira poderosa. E é assim que, como igreja, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe muito. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Eu continuo orando pela sua vida. O meu sonho é ver você vivendo o propósito de Deus. Amém? Um grande abraço meu da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte e até a próxima. Amém. Bênção demais, pastor Juan. E enquanto o Juan pregava, tantas coisas, Deus falava ao meu coração e trazia à minha memória também muitas coisas. Uma delas, a primeira vez que o Juan, como ele disse aqui, veio aqui no Barro Preto. Logo depois que ele pregou, passou 1 ano e meio, a minha filha ouviu a voz de Deus e foi em cima desse texto também de Jeremias 33:3, que o pastor Juan citou aqui. E eu lembro que 2018, no início de 2018, minha filha já estava servindo ao Senhor, entendendo o propósito da vida dela. Também no início de 2018 eu lembro da Ana Dutra vindo conversar comigo no gabinete, falando que queria entender o propósito da vida dela, ela queria servir ao Senhor, e ela estava cheia de planos, e aí ela deixou esses planos nas mãos de Deus, entregou aquilo. Eu lembro que a gente conversando como entregando o seu Isaac, e ela entregou alguns planos da vida dela diante do Senhor. No final de 2018, o plano que ela colocava diante de Deus, que era servi-lo, Deus deu essa oportunidade. Hoje ela está lá na Austrália se preparando, servindo ao Senhor lá, e com certeza vai continuar servindo. Pastor Juan, muito obrigado. É sempre uma honra tê-lo aqui. É um amigo, é uma pessoa que a gente conversa sempre, e é muito bom ouvi-lo. E muito mais, ouvir a voz de Deus através da sua vida e da vida de grandes servos que tem falado ao nosso coração. Que Deus te abençoe grandemente. Pegue tudo isso, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Que Deus te abençoe. 5 abraços virtuais ainda vai chegar o tempo da gente estar se abraçando, mas ainda. E que Deus te abençoe grandemente. Um abraço.